Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu queria começar a aula mostrando para vocês uma notícia. Então, essa é uma notícia que eu achei esses dias na internet. É da BBC, tá? Vamos expor mesmo, tá bom? Então, essa notícia é da BBC. Aparentemente é um bom canal de notícias, né? Então, aqui, ó, vamos lá. Eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês nessa notícia, ó. O que é a sensação térmica e por que não fritamos quando ela ultrapassa os 80 graus? Aí, aqui, ó, veja, ele começa aqui, ele fala que precisa diferenciar a temperatura, que não é a mesma coisa que sensação térmica. Realmente, temperatura não é a mesma coisa de sensação térmica. Mas olha a definição que a pessoa dá de temperatura. Você consegue ver minha tela? Sim. Sim? Leiam aí para mim a definição que ele dá de temperatura e vejam o que vocês acham. Vocês acham que está correto? Temperatura é a quantidade de calor fornecida pelos raios solares ou pelo ambiente. O que vocês acham? Quem lembra o que é temperatura mesmo? Pode me falar. Alguém lembra? Temperatura é a quantidade de calor? É uma coisa? Falando. Eu acho que sim. Ela é uma grandeza entre as moléculas. Temperatura mede o quê? É o nível de agitação das moléculas. Mas é a mesma coisa que calor? Não. Não. Calor é o quê, gente? Calor Quem lembra? É a energia. Calor é energia, que ocorre quando? Quando a troca Oi, cortou, Lana. Quando que ocorre essa troca de energia? Quando objetos estão a temperaturas diferentes, né, gente? Então, calor é energia, é um fluxo de energia que ocorre quando os objetos estão a temperaturas diferentes. Temperatura não é quantidade de calor fornecida pelos raios solares, gente. Isso aqui está completamente errado. Mas foi um meteorologista que falou do Instituto de Pesquisas da Unesp. Tinha que ser da Unesp, só que não é de ruim. Eu tô brincando, tá, gente? Mas não sei também se ele falou isso na íntegra, né? Às vezes alguns jornalistas distorcem algumas coisas, né? Ou pegam só um pedaço da frase, né? Aqui está citando. Geralmente, quando cita entre aspas, é porque foi realmente a fala da pessoa. Mas pode ser que esteja fora de contexto aí. Mas, de qualquer jeito, essa definição de temperatura está incorreta, tá bom? E também a de sensação térmica, que fala que leva em conta a temperatura e a umidade relativa do ar. Tá? Então, sensação térmica não é só isso, não leva em conta só a temperatura e a umidade do ar, leva em conta também a questão dos ventos, tem outros fatores que influenciam na sensação térmica, tá? A temperatura corporal, então não é só a temperatura do ambiente e a umidade relativa do ar, tá bom? Então aqui tem uma definição bem incorreta. Tem mais coisas erradas aí no texto, mas eu não vou falar nelas agora. Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre calor, então justamente nós vamos para o capítulo 3, nós vimos o capítulo 1, né, que foi a termometria. Agora nós vamos lá para o capítulo 3, tá bom? O 2 eu não vou dar, porque não vai dar tempo. O 2 é dilatação, porém, eu vou ver com o Kenji se ele trabalha mais para frente com vocês, tá? Porque o capítulo 2 não é um assunto que cai muito nos vestibulares. Então, eu vou pular e nós vamos para o capítulo 3. Tá? Ele quase nem cai, na verdade. Então, nós vamos para o capítulo 3, que é calor. Esse, sim, é o mais importante, acho que diria, talvez quase do ano inteiro, tá? Por quê? Porque esse assunto é um dos que mais cai no vestibular e com certeza vai cair na sua prova, tá? Pode ser da Unesp, da USP, da Unicamp, do Enem. Pelo menos uma pergunta vai ter. O Enem, às vezes, coloca até duas de calorimetria, tá bom? O Enem adora essa pergunta. Adora esse tema. Então, às vezes, cai até duas. A FUVEST também sempre cai todo ano, tá bom? Então, é importante vocês prestarem muita atenção na aula de hoje, que esse assunto é mega importante. Então, vamos lá. Vamos começar definindo o que é calor. Bom, como nós já definimos, né? Vou só formalizar aqui na minha tela. Então, calor, o que é? É energia térmica que é transferida
de um corpo que está a maior ou menor, do de menor para o maior ou do maior para a menor temperatura? Do maior para o menor. Sempre do maior temperatura para menor temperatura. Não tem como o objeto que está mais quente ganhar calor. Isso é meio lógico, gente. Não tem como o objeto mais quente ganhar calor. E não tem como o objeto que está mais frio no sistema perder calor, tá? Então, é energia térmica transferida do corpo, ou dos corpos, né? Não, vou pôr entre corpos. Entre corpos que estão a diferentes temperaturas. Certo? Quem sabe me dizer qual a unidade de medida de calor? Primeiro, não, antes de falar da unidade de medida. Oi? Caloria? Isso, caloria ou joule. E a gente representa calor por que letra mesmo? Eu falei lá passada, quem lembra? Qual é a letra que eu uso para representar o calor? Que? Letra Q. Então, a representação do calor, a gente vai usar a letra Q, tá bom? Lembra que eu falei que os físicos têm preguiça de escrever. A gente não vai escrever calor, a gente vai usar a letra Q maiúscula. Tudo bem? E qual a unidade de medida? Então, a unidade de medida é o joule, porque calor é energia. Não sei se vocês já viram energia. Vocês vão ver lá na física B, com outro professor, tá? Eu também não lembro o nome. Isso. Nossa, gente, minhas criancinhas descobriu o Instagram, meu Instagram. Misericórdia. Fica chovendo, solicitação o dia inteiro. Sabe aquelas criancinhas que não tem foto nenhuma, mas fica no Instagram? São meus alunos, de 13 anos. Então, olha lá, unidade de medida. Só querem fuxicar. Então, sistema internacional. Então, no sistema internacional, a unidade de medida é o joule. Então, a unidade de medida no sistema internacional, porque existe um sistema padrão de medidas, né? O outro professor falou com vocês isso? Existe um sistema padrão de medida, que se chama Sistema Internacional de Medidas. Olha só que intuitivo. A gente resume sempre por SI, que é Sistema Internacional de Medidas, tá bom? Nesse sistema internacional, a unidade padrão é o joule. A gente vai representar pela letra maiúscula J. Tudo bem? E a mais usual, na verdade, a mais usual é em calorimetria, porque em mecânica usa muito joule, tá? Então, quando vocês entrarem lá em mecânica, quando você vê energia cinética, energia potencial, usa mais o joule. Mas aqui em calorimetria, a mais usual é a caloria. Tá? Caloria a gente representa, a gente vai colocar cal. Colocar cal. Olha, quase um trata-língua. A gente vai colocar cal. A gente vai botar. A gente vai botar cal. Caloria, tá bom? Então, sempre que eu escrever cal, significa caloria. Certo? Quanto vale uma caloria em joules? Então, só para vocês saberem, não precisa decorar esse número, porque os exercícios dão esse número, tá bom? Não precisa decorar, mas é só para vocês terem uma ideia. Uma caloria vale aproximadamente igual a 4,18 joules. Certo? Não percam tempo da vida decorando esse número, pelo amor de Jesus Cristo, tá bom? Esse número o exercício te dá. Se ele for usar, ele vai te dar, tá bom? Às vezes tem vestibular que usa 4,2, tem vestibular que arredonda para 4, tá bom? Então, isso vai depender do que eles quiserem. Mas não precisa decorar. Certo? Até aqui tudo bem, gente? Sim?
Então, calor é diferente de temperatura. Temperatura é algo que os objetos têm, porque eles têm um nível de agitação. As moléculas deles, as moléculas que compõem o corpo, têm um nível de agitação. Então, elas têm temperatura. Calor só vai existir quando você tem mais de um objeto dentro de um ambiente e eles vão trocar calor. Calor é uma troca, uma transferência. Transferência do quê? De energia. Energia de que tipo? Térmica. Entre os objetos que estão em temperaturas diferentes. Lembra que nós fizemos um esqueminha na aula passada? Vou retomar com vocês. Se eu tiver um objeto 1, lembra que a gente fez um esqueminha assim? Um objeto 1 e um objeto 2. Vamos supor que aqui eu tenho a temperatura. Temperatura representa por que letra mesmo, gente? T. Letra T. T minúsculo ou maiúsculo? Maiúsculo. Maiúsculo, porque T minúsculo vai ser tempo, tá bom? Então, vamos pegar a temperatura inicial do objeto 1. E aqui, temperatura inicial do objeto 2, certo? Supondo que a temperatura do 1 é maior que a temperatura do 2, a temperatura inicial do 1 é maior que a temperatura inicial do 2, o que vai acontecer? Se eu colocar... A temperatura do 1 vai pro 2? O calor do 1 vai pro 2, no caso? Ocorre uma transferência de calor, temperatura não. A temperatura não é transferida, porque temperatura é algo que os objetos têm. Cuidado, hein? A mudança de temperatura é uma consequência. É uma consequência do quê? Da troca de calor que eles vão sofrer. Quem vai perder calor? Quem vai perder calor? O 1. O 1. Por que o 1? Porque a temperatura dele é maior do que a do 2. Isso, arrasou. Então, o 1 vai perder calor e o 2 vai ganhar calor, certo? E o que pode acontecer como consequência? O que vai acontecer como consequência nesse caso? Supondo que eles permaneçam sólidos, tá bom? Aí vai mudar, a temperatura do 1 vai diminuir e a do 2 vai aumentar. Isso. Muito bem. Mas isso vai ficar acontecendo eternamente? O 1 vai ficar perdendo calor para o 2 infinitamente? Vai ficar baixando a temperatura e o 2 vai ficar aumentando? Não, só até entrar em equilíbrio? Isso, olha só. Até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Quem quiser pode falar, gente. Até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Então, eu vou pôr T e Q. O que é T e Q? Temperatura de equilíbrio, tá bom? Então, o que é esse T e EQzinho embaixo? Temperatura de equilíbrio. Quando eles atingirem o equilíbrio térmico, essa temperatura fica igual, certo? E o que vai acontecer com a temperatura do objeto 1? Vai diminuir. Então, essa temperatura aqui diminui. E essa temperatura aqui do 2 aumenta. Tudo bem até aqui? Eu posso falar que o corpo de maior calor doa energia? Não, o corpo de maior temperatura, né? Isso. Cuidado. Isso, pode. Sim, ele perde energia para o 1. E o 1 ganha energia. Energia de que forma? Calor. Certo? Só que o calor não é uma coisa que fica no objeto. O que ele tem é temperatura. Certo? O calor é a energia em transferência. Então, uma vez que eles atingem o equilíbrio térmico, tem calor? Não tem mais. Não tem mais troca de calor. Tudo bem? Claro que você pode ter uma fonte. Por exemplo, se você pega esse objeto, coloca no fogo, né? Aí o fogo está fornecendo calor para esse objeto. Então, automaticamente, a temperatura dele vai aumentar. Ele vai estar ganhando calor. Aqui eu estou fazendo um exemplo de troca de calor entre objetos, tá? Mas, por exemplo, pode ter uma fonte de calor que está fornecendo, fornecendo calor para o objeto, ele está ganhando calor e a fonte está perdendo. Certo?
Alguma dúvida até aqui? Quem perde calor? Então, quem perde Corpo calor de mesmo? maior temperatura. Corpo de maior temperatura. Certo? E o que vai acontecer com a temperatura do corpo de maior temperatura? Vai diminuir. Se eu pegar a variação de temperatura, quando a gente usa essa letra delta aqui, significa variação, tá? Que é a temperatura final menos a temperatura inicial. O que vai acontecer para o corpo 1? Essa variação vai ser negativa. Porque a temperatura final não é menor do que a inicial? Sim ou não? O corpo 1 não vai esfriar? Sim. Sim. A temperatura final dele vai ser menor do que a inicial que ele tinha. Se eu fizer a temperatura final menos a inicial, isso vai dar um valor negativo. Concordam ou não? Isso significa que a quantidade, quem perde calor, o calor é negativo. Então, o calor perdido, ele sempre vai dar um valor negativo. E o calor ganhado, ele vai dar positivo. Por quê? O que acontece com o corpo 2? Aumenta a temperatura, não aumenta? O corpo 2 aumenta a temperatura. Aumentou a temperatura, significa que ele está ganhando calor. Se eu fizer a temperatura final menos a inicial, vai dar um valor positivo. E aí o calor que ele ganha, vou pôr calor ganhado, é positivo. Certo? Se esse sistema for isolado, tudo que o 1 perde, o 2 ganha. É lógico ou não, gente? Isso é lógico? Pensem comigo. Se tem só os dois objetos no sistema, eles vão trocar calor. Todo o calor que o 1 vai perder, o 2 vai ganhar, porque não está trocando calor com o ambiente. Supondo que seja um sistema isolado, ou seja, só os dois trocam calor. Então, se o sistema for isolado termicamente, se eu fizer a soma do calor perdido mais o calor ganhado, isso tem que dar quanto? Quanto tem que dar a soma do calor perdido com o calor ganhado? Quem chuta? Pode chutar, gente. Tem que dar 0, né? Porque Tem que dar zero. Por quê? Para alcançar o equilíbrio, né? Isso. Também porque todo calor que um vai perder, o outro vai ganhar. Ou seja, se um é negativo, o outro é positivo, então esse aqui é negativo. Esse aqui é positivo. Mas é a mesma quantidade dos dois. Se eu somar as duas quantidades, vai dar zero. Deu para entender? Ou não? Sim. Sim. Isso vale sempre, tá bom, gente? Ou seja, se você tiver um sistema isolado e os objetos estão trocando calor, aqui só tem dois objetos, mas poderiam ser 3, 4, né? Na vida real não é tão fácil assim. Se fosse fácil, chamaria Wellington. Então, aqui, ó, esses dois objetos, eles vão trocar calor. Quem vai perder e quem vai ganhar tem que ser sempre a mesma quantidade. Mas pode ser 3 objetos, 4 objetos, 5 objetos, tá? Então, a soma desse calor vai dar sempre zero. A soma total, o que um perde e o que o outro ganha, sempre tem que dar zero. Porque quem perde é negativo e quem ganha é positivo. Certo? Isso vale para a vida, óbvio, né? Quem ganha é sempre positivo. É algo positivo. E quem perde é sempre algo negativo, né? Tem gente que fala, tem que saber. Nada a ver, gente. Quem fala isso é porque só ganha. Pronto. Então, o corpo que sempre vai ter a maior temperatura, né? O que vai perder calor, ele vai passar pelo processo exotérmico, aí o de menor temperatura é endotérmico ou nada a ver? Não, esses termos a gente usa mais quando é uma reação química. E que aí você tem liberação de calor. Quando é um processo químico, a gente chama de endotérmico, é um processo que precisa ganhar calor para ocorrer. Quando é um processo químico e libera calor, aí a gente chama de exotérmico. A gente usa mais para processos químicos. Tá bom? Entendi. Aqui não tem esse termo. A gente não vai usar esse termo. Só vai ter o corpo que perde e o corpo que ganha. Ponto. Tudo bem? Sim? Então vamos lá. E aí o que acontece? Quando o corpo ganha calor,
pode acontecer duas coisas. Então, ó, quando um corpo ganha ou perde calor, isso aqui é bem importante anotar. Então, quando um corpo ganha ou perde calor, quando o corpo ganha ou perde calor, pode ocorrer duas coisas. Tá? E a gente não vai estudar elas simultaneamente. Então, ou é uma ou é outra, tá bom? Então, primeiro, esse corpo pode mudar de temperatura, que é o que a gente já discutiu, né? Então, o mais comum é esse. Deixa eu pegar uma corzinha interessante. Vou pegar uma cor cocô. Aqui, ó. Cor Bolsonaro, gente. Não tô brincando. Tá, mudança de temperatura. Certo? Se o corpo ganha ou perde calor, pode ocorrer mudança de temperatura, tá bom? Se ele sofre uma mudança de temperatura, nós chamamos esse calor de sensível. Esse tipo de calor se chama sensível, olha só. É quase canceriano. Então, ó, se ocorre uma mudança de temperatura, nós chamamos de calor sensível, tá bom? Por que sensível? Porque ele vai ocasionar a mudança de temperatura. Quando o corpo ganhar calor, a temperatura desse corpo vai aumentar. Quando o corpo perder calor, a temperatura desse corpo vai diminuir, certo? Então, a gente chama esse calor de sensível. Claro que é calor, a gente só dá um nome específico. Por que que tem esse nome específico? Porque tem outra coisa que pode acontecer se o corpo ganhar ou perder calor. Por exemplo, o gelo. Se eu pegar gelo a 0 graus, o gelo a 0 graus, ele ganha calor. O que acontece com ele quando ele ganhar calor? Ele derrete. Ele derrete. E aí, esse processo é uma mudança. Ocorre uma mudança de temperatura enquanto ele derrete? Não. Ele vai mudar de estado físico, tá bom? Ele muda de estado físico. E aí, nós temos outro nome. Esse tipo de calor nós chamamos de. Vou usar um azulzinho. Esse tipo de calor que ocasiona mudança de estado físico. É o latente, não é? Isso. Já viu isso? A gente viu um pouquinho. Calor latente, tá? Claro que os nomes são diferentes, tá bom, gente? Calor sensível, calor é uma coisa só. Calor, na verdade, é uma coisa só. O que está acontecendo só para a gente diferenciar na hora de calcular, porque tem uma diferençazinha na hora de calcular. Então, quando um objeto muda de temperatura, a gente vai chamar o tipo de calor de sensível. Quando ele muda de estado físico, a gente vai chamar de calor latente, tá? Mas é óbvio que ele está ganhando calor, e esse calor é uma coisa só, ele está ganhando ou perdendo calor, ponto. Mas só que, quando a gente for calcular, tem uma diferença. Então, a gente vai precisar diferenciar através do nome, tá bom? Tudo bem ou não? Até aqui, tudo bem? Só isso? Tá. O que a gente vai começar? A gente vai começar pelo calor sensível. Então, vamos começar pelo sensível. Na verdade, hoje a gente só vai falar do calor sensível, porque não vai dar tempo de falar do calor latente. Como que a gente vai calcular o calor sensível? O calor sensível a gente vai representar pela letra Q, claro, porque é calor, certo? E aí pensem comigo, a quantidade de calor que um objeto precisa para esquentar depende da massa que ele tem? Sim, Maiara. Ó, a Maiara chegou no ponto que eu queria. Arrasou. A pergunta da Maiara, gente. Quando o gelo derrete, ele não muda de temperatura? Exatamente. O que ele faz com esse calor que ele tá recebendo? Ele está usando para derreter. Então, ele não consegue mudar de temperatura enquanto ele derrete. Só quando todo o gelo vira água que ele vai mudar de temperatura. Mas esse é um assunto da próxima aula, tá? Não queria entrar nele agora. Tudo bem? Mas é isso mesmo, Nayara. Eu vou voltar na próxima aula nisso, tá bom?
Então, vamos falar de calor sensível. Como que eu posso calcular? Pensem comigo. Para um objeto esquentar, vamos supor que um objeto ganha calor, para ele esquentar. Quanto mais massa um objeto tiver, mais calor ele vai precisar ganhar para esquentar, concordam ou não? Se eu pegar, por exemplo, pensem comigo, se eu pegar 1 quilo de chumbo e 1 grama de chumbo, quem vai esquentar mais rápido? 1 grama de chumbo. 1 grama, porque ele precisa de menos calor para esquentar. Ou seja, a quantidade de calor depende da massa do objeto. Quanto mais massa, mais calor. É diretamente proporcional, concordam? Quanto mais massa tem um objeto, mais calor ele vai precisar. E se eu pegar, por exemplo... Deixa eu ver... Se eu pegar, por exemplo, 1 quilo de borracha e 1 quilo de ferro, mesma massa, 1 quilo de borracha e 1 quilo de ferro. Eles vão esquentar igual se eu fornecer a mesma quantidade de calor para os dois? Não. Quem esquenta mais rápido esquenta mais? No menor Borracha. tempo. Borracha? Ferro, né? O ferro, que é um metal, é um bom condutor de calor. Ferro, a borracha é um isolante, ela esquenta menos. Certo? Isso, então, depende também do material que esse objeto é formado. Aí nós vamos entrar com uma letrinha aqui que se chama Czinho, tá? Que se chama calor específico. Já vou explicar o que é esse Czinho. E também, quanto mais calor... Não tem problema, pode falar, Blake. Gente, relaxa, a gente está aqui para aprender, pode falar, não tem problema. E quanto maior a temperatura, e quanto mais... Se você quer que o objeto esquente mais, também precisa fornecer mais calor, concordam ou não? Se eu quero que o objeto esquente mais... Tá, isso. A Maia foi pensando na borracha também. Tudo bem. A borracha é um bom isolante, né? Por isso que os cabos, geralmente, coisas que vão no fogo, né? São de borracha ou de madeira, né? Porque eles são péssimos condutores de calor. Eles esquentam mais lentamente. Agora, metais são bons condutores, né? Tanto que se você coloca uma colher de metal para mexer alguma coisa no fogo, com o tempo o cabo vai esquentando mais rápido, né? E também, então, isso aqui depende da massa, desse Czinho, que é uma característica do objeto, da substância que compõe o objeto, e da variação de temperatura. Tá? Então, aqui, ó, vou pegar uma corzinha de marca-texto bonitinha. Esse aqui. Olha, até que ficou bonito. Tá? Nossa, dá para entender que isso é um quê, gente? Ficou meio feio, meu quê, mas tudo bem. Mas a condutividade não tem a ver com a densidade, não. Isso. Então, o que é o quê? Vamos lá. Então, essa é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular a quantidade de calor sensível. Então, resumindo, essa é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular a quantidade de calor sensível. Então, o que é esse Q? Esse Q é justamente a quantidade de calor. Vou escrever o que é cada letra aqui para vocês não se perderem. É a quantidade de calor. Nesse caso, que tipo de calor? Sensível, tá bom? A quantidade de calor é medida em qual unidade de medida mesmo? Joule. Qual unidade? Joule ou? Caloria. Caloria. Tem também o quilojoule, a quilocaloria. Quando a gente coloca um K na frente, o que representa o K? 2K21. O que significa o K? 1000. Representa 1000. Então, se aparecer no exercício quilojoule, é 1000 joules, tá bom? Se aparecer quilocaloria, cacau. Então, se aparecer cacau no exercício, é 1000 calorias. Ai, que delícia, aqui um chocolate agora. Se bem que hoje está mais para sair, né? Então, 1 kJ é 1000 joules. 1 quilocaloria é 1000 calorias. Tá bom? O que é o M?
Massa. É a massa de quem? É a massa de quem? Do objeto que está recebendo o calor. É. Isso. A massa do corpo que está recebendo essa quantidade de calor. É a massa do corpo que está recebendo essa quantidade de calor X aí. E a massa é medida em qual unidade? Quem sabe? Qual Quilograma unidade de medida? Quilograma ou ou grama. grama? Mesma coisa. O que é um quilograma são quantas gramas? 1000. 1000. Não sei se vocês já repararam isso. Quilômetro. 1 quilômetro são quantos metros? 1000. 1000. Tudo bem? Lá vem os físicos com a preguiça de escrever de novo, tá? Então, ao invés de escrever quilograma, a gente coloca kg. A gente coloca um kzinho na frente, tá bom? E o que é o ΔT? O que é ΔT? Variação de tempo. Delta significa variação. E o T é de temperatura. Então, variação de temperatura. Se é uma variação de temperatura, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar sempre a temperatura final do objeto e tirar da temperatura inicial. Porque pensem comigo, ele vai ganhar uma quantidade de calor. Ele já tinha uma temperatura. Todo objeto tem temperatura. Não é isso? Se ele vai ganhar uma quantidade de calor, o que vai acontecer com a temperatura dele? Nesse caso, como é sensível, vai aumentar. E aí você vai pegar a temperatura final menos a inicial. Deu para entender? Sim? Todo objeto já tem uma temperatura. Então, quando ele ganhar calor, essa temperatura vai aumentar. E quando ele perder calor, o que vai acontecer com a temperatura? Diminuir. E aí isso vai ser negativo. Tudo bem? Sim ou não, gente? Sim. Automaticamente, o que vai acontecer? Se a variação de temperatura for negativa, o calor também é negativo, tá? Então, se isso aqui for positivo, significa que ele ganha calor. E aí é positivo também. Se isso aqui for negativo, significa que ele perde calor. Tá bom? E vamos para o que a gente quer, que é o Czinho. Agora eu vou falar desse Czinho. O que é esse Czinho aqui? Esse Czinho minúsculo, tá bom, gente? Ele se chama calor específico sensível. Chama calor específico. Sensível. Certo? Por que ele é específico? Porque ele é específico da substância que compõe o corpo. Ou seja, o valor desse Czinho é um valor tabelado. Ele vai ser fornecido. Ou também ele pode pedir para você calcular. Mas normalmente ele é fornecido. E ele é uma característica da substância que compõe o corpo. Já vou explicar melhor. Então, esse Czinho aqui é uma característica. Nossa, escrevi tudo errado aqui. É uma característica da substância que compõe o corpo. Eu vou por aqui, da substância que compõe o corpo. Tá bom? E qual a unidade de medida desse Czinho? Se a gente pegar, qual vai ser a unidade de medida desse valor de Czinho? A gente sabe do calor, da massa e da temperatura. Se eu quisesse calcular o Czinho, o que eu faria? Eu pegaria o calor, dividiria pela massa e pela temperatura. Não é isso? Concorda comigo, gente? Se eu quiser calcular esse Czinho, eu pego o calor, divido pela massa e divido pela temperatura. Passo os dois para o outro lado dividindo. Aí fica só o Czinho. Ou seja, qual a unidade de medida do Czinho? Vai ser Joule por quilo por grau Celsius ou calorias por grama por grau Celsius. Tudo bem? Então, pode ser Joule por quilo por grau Celsius ou caloria por grama por grau Celsius. O mais usual é esse aqui. Vou marcar os mais usuais aqui, ó, para vocês. Quais são os mais usuais? É a caloria, a grama, aqui é grau Celsius, né? E esse aqui.
Cuidado, gente, tem que ficar muito atento no exercício. Porque às vezes ele dá o Czinho numa unidade e dá as outras coisas em outra. Aí você tem que transformar. Por exemplo, se eu te dar o Czinho em joule por quilo por grau Celsius, você vai calcular, por exemplo, o calor, ele vai sair em joule, mas a massa tem que estar em quilo. Então você precisa sempre observar, ele pode te dar massa em grama, mas aí você não pode usar o Czinho joule por quilo e usar a grama. A gente vai fazer alguns exemplos sobre isso. Até aqui tudo bem, gente? Alguém não entendeu essa equação? Alguém não entendeu as letras? Talvez ficou uma dúvida no Czinho. Vou fazer um exemplo do que é o Czinho. Ó, vou pegar, por exemplo, o Czinho da água líquida. O calor específico da água líquida. Quanto vale o calor específico da água líquida? Alguém sabe? É 25? Não, não é 25. Ah, não sei. Vale 1. É uma caloria por grama por grau Celsius. Certo? O que significa o calor específico da água líquida ser uma caloria da água líquida ser uma caloria por grama por grau Celsius? Significa vamos interpretar esse número. Uma caloria é calor, grama é massa, grau Celsius é temperatura, não é? Ou seja, a água líquida ela precisa de uma caloria de calor para cada grama de água esquentar 1 grau Celsius. É isso que representa esse calor específico. Então, se a gente for ler esse número, o que significa uma caloria por grama por grau Celsius? Significa que a água líquida precisa de uma caloria para cada grama de água esquentar 1 grau Celsius. Tudo bem? Então, da água é 1. Mas se eu pegar, por exemplo, o calor específico do cobre, que é um metal. Cobre a gente representa por Cu, tá bom? Na tabela periódica. Então, o calor específico do cobre. Ai, gente, não dá, será? Então, o calor específico do cobre, do Cu. Que na tabela periódica, cobre é Cu, tá bom? Vamos olhar na tabelinha periódica. Escrevi periódica errado. O calor específico do cobre é 0,094. Eu não sei isso de cabeça, tá bom? Tá, gente? Eu acabei de pesquisar. Óbvio que eu não sei isso de cabeça. Ninguém precisa saber também, tá? Isso se chama 0,094 calorias por grama por grau Celsius. O que significa esse valor? Significa que o cobre, ele precisa de 0,094 calorias para cada grama esquentar 1 grau Celsius. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente, ou não? Sim? Prof, eu não entendi ali em cima, quando você fez C igual a Q, dividido por M delta T. Aqui, ó, eu peguei essa fórmula aqui, e isolei o Czinho. Não é Q igual a M vezes C vezes delta T? Se eu quiser saber quanto é o Czinho, o que eu faço? Passo o M dividindo, e passo o delta T dividindo. Então, fica Q dividido por M delta T. Aí fica o Czinho. Tudo bem? Ah, tá, entendi. Tá? Eu só isolei o Czinho aqui, porque eu queria ver qual a unidade de medida do Czinho. Então, o Czinho, o que é? O calor dividido pela massa e pela temperatura. Então, é joule por quilo por grau Celsius ou caloria por grama por grau Celsius. Tudo bem? Preste atenção aqui, gente. Ó, atenção aqui. Então, o que significa o calor específico da água ser uma caloria por grama por grau Celsius? Significa que cada grama de água precisa de uma caloria para esquentar 1 grau. Então, a água precisa de uma caloria de calor para cada grama esquentar 1 grau Celsius. E o cobre? O cobre precisa de 0,094 calorias para cada grama esquentar 1 grau Celsius. Então, resumindo, se eu tiver, por exemplo, 1 quilo de água e 1 quilo de cobre e fornecer a mesma quantidade de calor para os dois, quem vai esquentar mais? Entenderam a minha pergunta? Se eu tiver 1 quilo de água e 1 quilo de cobre e fornecer a mesma quantidade de calor para os dois, quem vai esquentar mais? Água. Não, cobre. Por que você acha que é o cobre? Porque precisa de menos caloria para esquentar.
Isso, arrasou. Porque como o calor específico dela é menor, para cada grama de cobre esquentar 1 grau, precisa de menos calor, bem menos, né? Quase 10 vezes menos, né? Se fosse 0,01, não, 100 vezes menos, né? Se fosse, não, 0,1. 0,094 é quase 0,1, né? Então, 10 vezes menos, isso. Ah, arrasou. Boa, que bom. Então, aqui, ó, isso significa. Muito bom ouvir isso, Mayara, obrigado. Então, isso significa o quê? Isso significa que a água líquida, por exemplo, a água líquida, ela precisa de mais calor. A água líquida, ela precisa de mais calor para cada grama de água variar 1 grau, certo? Isso comparando com o cobre, tudo bem, gente? Então, a água líquida precisa de mais calor para cada grama variar 1 grau. Ela precisa de 1 caloria, enquanto o cobre precisa de 0,094, quase 10 vezes menos, né? Então, o cobre, se eu fornecer a mesma quantidade de calor para os dois e eles tiverem a mesma massa, quem esquenta mais? O cobre, certo? Vejam que eu não fiz conta nenhuma até agora, né? Então, é muito importante a gente entender a teoria para a gente conseguir entender o exercício. Eu não fiz conta nenhuma até agora, só estou falando, né? Então, é muito importante a gente entender a teoria para a gente conseguir desenvolver os exercícios. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Sim? Tudo bem. Então, ótimo. Mas vamos fazer alguns exercícios, então. Deixa eu ver. Vou pegar do livro aqui. Vamos fazer alguns exercícios agora. Então, deixa eu abrir o livro aqui. É a parte 1, tá bom? É a Física 1, o livro 1, capítulo 3. Não, frente 3, capítulo 3, tá? Frente 3, capítulo 3, página 2, começa na 264. Vou fazer alguns exercícios aqui com vocês. Vamos pegar aqui, ó, exercício 1. Estou no PDF. Calma aí. Aqui. Exercício 1. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Dia de céu azul. Nossa, que lindo. Poético, gente. Olha como começa o exercício. Isso que é tudo louco, gente. Dia de céu azul. Ao ir à praia às 9 horas da manhã, um banhista percebe que a água do mar está muito fria, mas a areia da praia está quente, certo? Isso é natural, né? A gente sabe, quem foi na praia já, né? A gente sabe que a água do mar fica muito fria e a areia fica muito quente durante o dia. Só que depois ele retorna à praia às 9 horas da noite. Então ele foi às 9 da manhã, agora ele está indo às 9 da noite. E ele nota que a areia está muito fria e a água do mar ainda está morna. Tudo bem? E ele quer que você explique o fenômeno observado. O que causa essa diferença da água do mar para a areia, sendo que os dois estão sob o efeito do sol, né? Os dois estão recebendo calor de quem? Do sol. Os dois estão recebendo calor do sol. Mesma quantidade, porque a areia está aqui e a água está aqui, né? Estão um do lado do outro. Estão recebendo a mesma quantidade de calor, certo? A massa de água e a massa de areia talvez seja um pouco diferente, mas não é isso que vai fazer a quantidade, não vai fazer essa diferença. O que causa essa diferença na água do mar para a água da areia? Eu acho que é o calor específico. É o calor específico. Quem você acha que tem maior calor específico? A água do mar ou a areia? O mar. Quem tem maior... Isso, boa.
Como que é seu nome? É só. Ah, é a Meli. Tá. E aqui eu tô vendo aqui, é só. Falei, quem que é só, gente? É só o quê? Eu tenho que mudar esse nome. Ah, é bom, né? Então, vamos lá. Voltando. Então, quem precisa de mais calor para cada grama esquentar 1 grau? Quem vai precisar de mais calor? A água. A água, então, o calor específico da água é maior mesmo. Por quê? Porque de dia ela fica fria e ela demora muito tempo para esquentar. Então, chega à noite, ela ainda está morna. Já o calor específico da areia é bem baixo. E aí, o que? Ele precisa de pouco calor para cada grama esquentar 1 grau. Ou seja, durante o dia, ele vai receber uma quantidade de calor X, só que como ele precisa de pouco calor para cada grama de areia esquentar 1 grau, o que vai acontecer? Ela vai esquentar muito de dia. E à noite ela vai perder muito calor também, porque ela, do mesmo jeito que ela precisa de pouco calor para cada grama esquentar 1 grau, à noite que não tem sol, o que ela vai fazer? Ela vai perder esse calor. E aí ela vai esfriar muito também à noite. Então, ao mesmo tempo que ela esquenta muito de dia, ela esfria muito à noite, porque ela tem mais facilidade de ganhar calor e ela tem mais facilidade de perder calor. Deu para entender ou não? Concordam com a resposta? Deu sim. Sim. Então, aí eu não vou escrever porque vai demorar muito, tá, gente? Então, então eu vou explicar para vocês. Então, essa diferença, então, como se escreveria? Essa diferença, ela ocorre por quê? Porque os calores específicos da água e da areia são diferentes, certo? Então, os calores específicos da água e da areia são diferentes. Quem tem maior calor específico? A água. Ou seja, o que significa ela ter maior, mais maior não. O que significa ela ter um maior calor específico? Significa que ela precisa de mais calor para cada grama de água esquentar. Pode pôr só esquentar. Ela precisa de mais calor para esquentar. Ou seja, é, durante o dia ela esquenta menos e à noite ela esfria menos também. E a areia é o contrário, ela precisa de menos calor para esquentar. Ou seja, durante o dia ela esquenta muito, porque ela vai receber a mesma quantidade de calor que a água, mas durante o dia ela vai esquentar muito, porque ela precisa de menos para esquentar. Então, ela vai esquentar muito durante o dia e à noite ela vai esfriar muito também, porque ela precisa do mesmo jeito que ela precisa de menos para esquentar, ela pode perder menos para esfriar. Então, ela perde menos calor e esfria muito mais. Deu para entender? Ficou confuso? Ficou confuso, vocês me falam. Deu para Depois eu entender. posto, depois eu posto a resolução, eu coloco lá na pastinha para vocês, tá bom? Escritos tudo certinho. E se eu for escrever tudo isso agora, vai demorar um tempinho. Então, depois eu coloco para vocês lá, tá? Escrito certinho, quem não conseguiu pegar. E o item B? O item B é esse aqui. Dê o conceito de calor específico de uma substância. Então, qual é o conceito? O que é calor específico de uma substância? Então, calor específico representa a quantidade de calor. Esse aqui eu acho que eu vou escrever. Então, calor específico representa a quantidade de calor necessária para quê? Necessária para quê, gente? Para uma substância esquentar. Mas para cada grama dessa substância, então, a quantidade de calor necessária para cada grama, então, para cada grama dessa substância, esquentar quanto? Esquentar quanto? Esquentar 1 grau. Nossa, escrevi quantidade. É a quantidade de calor necessária para cada grama dessa substância esquentar 1 grau.
Isso, tá ótimo. Resumidamente é isso. Melissa? Como que é mesmo seu nome? Melissa? Já esqueci, gente. Eu tenho 350 alunos para decorar nome. E agora online que eu não vou decorar mesmo. Eles que lutem. Tudo bem? Até aqui, tudo bem, gente, ou não? É, você mesmo. Como que é seu nome mesmo? Já esqueci de novo. Meli. Vamos fazer agora o exercício 2. Exercício 2. Olha aqui, ó, o 2. Oi, Carol, quer falar alguma coisa? Abriu sem querer. Carol? Foi sem querer, né? Ah, tá. FUVEST, exercício 2, ó. Fornece-se calor a dois corpos, A e B, da mesma massa, de mesma massa igual a 100 gramas e de calores específicos respectivamente iguais a. Então, o calor específico do A é 0,1 caloria por grama grau Celsius e o calor específico do B é 0,08 calorias por grama grau Celsius. Qual dos dois sofrerá maior variação de temperatura? Justifique a resposta. E aí? Qual desses dois sofrerá maior variação de temperatura? Corpo B, Por quê? porque ele vai precisar de menos calor para esquentar 1 grau. Então, ele vai esquentar mais. Aí, mais temperatura. Isso, mas isso só por quê? Hã? Vou ter que tomar um cuidado. Por causa Mas por quê? da quantidade de grama que ele tem. Oi? Por causa da quantidade de grama que o corpo tem. Isso, tem a mesma massa. Boa. Boa, Ana, porque eles têm a mesma massa, né? Então, isso só porque os dois têm a mesma massa. E tem um probleminha nesse enunciado também. Ele não fala quanto de calor foi fornecido para o A e para o B, tá? Eu suponho que ele quis dizer que os dois recebem a mesma quantidade de calor, mas não tá explícito isso no enunciado, tá bom? Então, a resposta é: depende da quantidade de calor que eles vão receber. Então, na verdade, qual dos dois sofrerá maior variação de temperatura? Então, depende da quantidade de calor que eles vão receber. Então, depende da quantidade de calor que eles recebem. Se eles receberem a mesma quantidade de calor, como eles têm a mesma massa, então, se for a mesma quantidade para os dois, então, se for a mesma quantidade para os dois, aí o que eu posso concluir? Quem vai esquentar mais? O Então, corpo Ana, o que B, você fala? O corpo B. Por quê? porque ele precisa de menos calor para esquentar. Menos calor para cada grama esquentar 1 grau. Você pode justificar assim, tudo bem? Ou você pode justificar com uma continha também. A gente pode justificar, eu vou fazer, por exemplo, com uma continha, tá? Mas poderia justificar só falando. Mas vamos, como a gente tem aqui, ó, como eu justifico, como eu mostro isso com uma conta. Então, por exemplo, como o calor específico do A é maior que o calor específico do B, não é? O calor específico do A é maior que o do B, não é? É, Sim ou não? Então, se eu pegar, o que é o calor específico mesmo? É a quantidade de calor dividido pela massa e pela variação de temperatura. Isso aqui tem que ser maior que o do B. isso daí é o que mesmo, professor, essa conta? Seria uma justificativa porque a gente acabou de falar. Então, seria uma justificativa com conta. Então, eu não falei que a variação de temperatura, quem vai esquentar mais não seria o B?
Por quê? Porque ele precisa de menos calor para cada grama esquentar 1 grau. Você pode falar isso. Mas a gente pode justificar também com uma continha. Como o calor específico do A é maior que o do B, e como eu escrevo o calor específico? É a quantidade dividido pela massa dividido pela temperatura. E do A e do B é a mesma coisa. Só que isso do A tem que ser maior que o do B. Isso aqui do A tem que ser maior do que isso aqui do B. Então, concorda ou não? Sim. Se for a mesma, se eles estão recebendo a mesma quantidade de calor, então eu posso cortar o Q, porque tem dos dois lados. E se for a mesma massa, também vai ser igual dos dois lados. Aí o que a gente fica, então? Que 1 dividido pela variação de temperatura do A tem que ser maior do que 1 dividido pela variação de temperatura do B. Multiplique em cruz. Oi. Eu posso representar isso só por palavras? Pode. Eu só estou mostrando aqui como seria uma representação matemática. Então, aí como que ficaria? Ficaria a variação de temperatura do B é maior do que a variação de temperatura do A. Ou seja, quem esquenta mais? O B. Por que ele esquenta mais? Justamente porque o calor específico dele é menor. Tudo isso para falar que o B esquenta mais. Não é tudo isso. Não é tão difícil, né? Vocês acham que é muito difícil? Pode ser sincero. Eu acho. Bom, mas entenderam como seria? Sim. Sim? Na verdade, eu estou justificando matematicamente. Poderia falar? Poderia, não tem problema nenhum, tá bom? Desde que você justifique certo, tá? Desde que você escreva bem bonitinho. Você vai escrever a resposta, se não há uma justificativa matemática, você precisa justificar bem a escrita. E no item B? No item B ele fala o seguinte, ó, vamos fazer o B aqui. Se o corpo B sofreu uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius, se o corpo B sofreu uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius, quantas calorias recebeu? Então, vamos lá. Se o corpo B sofreu uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius, quantas calorias ele recebeu? Como que eu vou saber quantas calorias ele recebeu? Então, vamos pegar... Eu tenho a massa do B. Para saber quantas calorias ele recebeu, o que eu vou precisar? Da massa, do calor específico e da variação de temperatura. Qual é a massa do B? 100 gramas. 100 gramas. 100 gramas. Qual é o calor específico do B? O Czinho. 0,08. 0,08, está lá no enunciado, né? Calorias por grau Celsius. Ele é feito de alguma substância que tem esse calor específico. 0,08 calorias por grau Celsius. E qual vai ser a variação de temperatura que ele falou que ele sofreu? 50 graus. 50 graus. Eu não sei qual é a temperatura inicial e qual é a temperatura final. Ele poderia te dar a temperatura inicial e a final. E você tira a diferença. Mas ele deu já direto a variação. Qual foi a variação que ele sofreu? 50 graus. Ele poderia estar a 10 graus e foi para 60. Tudo bem ou não? Ele poderia estar a 20 e foi para 70. Não sei, isso não importa. Não importa a temperatura que ele estava e a temperatura que ele ficou. Importa que variou 50 graus. Após receber... Como que eu calculo, então, a quantidade de calor que ele recebeu? É só fazer M, C, delta T. Multiplica tudo. Multiplica, senhor. Então, qual é a massa? 100 gramas vezes 0,08 vezes 50. Quanto dá essa paçoca? Que paçoca é gostoso. 100 vezes 0,08. Multiplicar por 100 é fácil, né, gente? O que eu faço com a vírgula? Eu tenho 100, duas casas, né? Eu vou andar com a vírgula duas casas para a direita. Então, dá 8.
100 vezes 0,08 dá 8. 8 vezes 50 dá 400. 400 o quê? Calorias, calma. Não se esqueçam da unidade de medida, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Se você chegar numa resposta e colocar 400, vai estar errado. Você vai perder nota. Se for uma prova escrita e você não coloca a unidade de medida na resposta final, você perde nota, você perde ponto, tá? Por quê? Porque em física não tem número sozinho. Eu não vou falar, hoje o dia está 50. 50 você tem que falar, 50 graus Celsius. Ah, o corpo recebeu 400. O corpo recebeu 400. 400 o quê? Calorias. Se você falar que é 400 calorias, eu sei que é calor. Então, precisa colocar a unidade de medida, não esqueçam, hein? Tudo bem? Fechou? Agora eu vou fazer um item C, que não tem no livro. É um item extra. Anotem aí, item C. Nesse item C, eu quero saber o seguinte: se o corpo A receber a mesma quantidade de calor que o B, quanto ele vai esquentar? Então, esse aqui é extra. Se o A recebe a mesma quantidade de calor que o B, então, se o A recebe a mesma quantidade de calor que B, qual seria a sua variação de temperatura? Qual seria a sua variação de temperatura? Deu para entender a pergunta? Qual seria a sua variação de temperatura? Façam para mim. Cuidado, Hugo, você calculou. Estou falando que o A recebe a mesma quantidade de calor que o B. Ah, tá. Como que eu faria agora? Agora a pergunta. A mesma conta, só que os dados do A? Isso, só que não é. Só que o que eu quero agora? O que eu quero do B? A variação de temperatura. Eu quero a variação de temperatura, que é o ΔT agora, né? Qual é o calor que ele vai receber? Quanto de calor ele vai receber? O A. É o mesmo que o B, que é quanto foi que o B recebeu? 50? 400 calorias. Quanto de calor o B recebeu? A gente calculou no item anterior. 400 calorias. Não é isso? Qual é a massa do A? 100. É a mesma, né? 100 gramas. Qual é o calor específico do A? 0,10. 0,1, né? Isso. Aí eu vou substituir tudo naquela equaçãozinha. Naquela mesma fórmula. Calor é igual a massa vezes Czinho vezes ΔT. Mas agora eu quero ΔT. Cuidado, gente. Agora eu quero ΔT. Qual é a quantidade de calor que o A recebe? 400? 400. Então fica 400 igual. Qual é a massa do A? 100 gramas. Qual é o calor específico do A? 0,1. E eu quero saber vezes a variação de temperatura. Então, você substitui as letras que você tem e deixa o que você quer descobrir, que é o ΔT. Ah, mas o ΔT está multiplicando o resto. Como que eu resolvo? Bom, resolve o que você consegue. Então, 400 é igual. Quanto que é 100 vezes 0,1? 10? Dá para multiplicar. 10. Só que vai ficar 10 vezes ΔT. O que eu faço com o 10 que está multiplicando? ΔT? Passa dividindo. Passa dividindo. Então, fica 400 dividido por 10 igual a ΔT. Quanto vai ser a variação de temperatura do A? 40. 40 40 o quê? graus Celsius. Graus Celsius.
Porque eu estou calculando variação de temperatura, né? Quem esquentou mais, o A ou o B? Recebendo a mesma quantidade de calor? Quem B. esquentou mais? O B, ele esquentou quanto? Ele tinha esquentado 50. O A esquentou 40. Não foi o que a gente concluiu no item A? Que o B esquentava mais? Sim? Sim. Olha aí, agora com conta, com números. Lindo, né, gente? Tudo encaixa. Não é maravilhoso? Sim ou não? Tranquilos? Alguém ficou perdido? Alguém está boiando? Vamos fazer mais exercícios. Vamos lá, deixa eu ver agora. Esse aqui é bem interessante, ó, exercício 3. Isso é bem interessante, mas é um pouquinho mais complexo. Então, aqui a gente vai aumentando um pouquinho o nível de complexidade. Tudo bem até aqui? Então, vamos para o 3. Um pseudonutricionista, que ótimo, né? Já chega esculachando já. Um pseudonutricionista de rodoviária, recomenda tomar água gelada, adoro esses exercícios. Água gelada para emagrecer, pois o corpo consome energia para levar a temperatura da água de 0 graus Celsius para 37 graus Celsius. Então, ele fala assim, ó, que se você tomar água, o seu corpo vai consumir essa energia, porque ele vai gastar energia para levar a temperatura da água de 0 para 37. Porque você vai tomar uma água gelada, que está a 0 graus, né? E aí o seu corpo vai ter que gastar energia para esquentar essa água até 37. Aí a pergunta é: qual massa de água em quilogramas que tem que ser bebida para queimar meio quilograma de gordura? Então ele fala: que massa que eu teria que ingerir de água para queimar meio quilograma de gordura? Considere o calor de combustão da gordura, 9 quilocalorias por grama. E aqui está faltando um dado, provavelmente devia estar no começo da prova e eles não copiaram aqui. É o calor específico da água. É 1 caloria por grama por grau Celsius. Esse é o calor específico da água. Tudo bem? Deveria estar no começo da prova e aí, como eles copiaram só o enunciado da questão, não veio essa medida. Então, 1 caloria por grama por grau Celsius. Isso tem que ser dado, tá bom, gente? E aí? Entenderam o problema ou não? Eu quero saber qual é a massa de água. Deu para entender o enunciado? Por isso que eu falo que tem que ler com muita calma e interpretar. Tem gente que às vezes desenha, é bom desenhar às vezes, para ver se você consegue entender o que está acontecendo na situação. Então, ele quer saber qual é a massa de água que eu tenho que ingerir para queimar meio quilograma de gordura. Eu quero queimar, então vamos lá, qual é o objetivo aqui? Eu preciso queimar meio quilograma de gordura, certo? E aí eu sei que a gordura, calor de combustão, o que é calor de combustão? Da queima. Então a gordura, cada grama de gordura libera quanto de calor? De calorias? 9 quilocalorias para cada grama. Então vamos começar com uma regra de 3, né? Para saber quantas calorias meio quilograma de gordura vai liberar. Então, vamos começar com uma regra de 3, ó. Eu sei que 9 quilocalorias. Quilocalorias são quantas calorias? 1000. 1000. Então, 9.000, né? Na verdade, então aqui é 9.000 calorias para cada grama de gordura, não é? Para cada grama de gordura. Sim ou não, gente? Sim. Cada grama de gordura queimada libera 9.000 calorias. E eu quero queimar quanto? Meio quilo de gordura. Quanto que é meio quilo? Quantas gramas é meio quilo? 500 gramas. Isso, porque 1 quilo não é 1.000? Multiplica por 1.000. Então, vai dar 500 gramas. 500, né? 500 gramas. Eu sempre falo errado, gente. Desculpa se eu falar errado. Força do hábito. É 500, é masculino, né?
500 gramas. Então, aqui eu tenho 500 gramas. X. Quantas calorias quantas calorias vai ser produzida queimando meio quilo de gordura? Então, 4.500. Isso, multiplica em cruz, né, para resolver essa regra de 3. Então, vai ficar 1 vezes x é x. 500 vezes 9.000. Não é vezes, hein? Cuidado, é 500 vezes 9.000, não mais. Então, quanto que dá 500 vezes 9.000? Dá 45 mais 5 zeros. Dá 4.500.000 calorias. Sim ou não? 4.500.000 calorias. Tudo bem, gente? Até aqui ou não? Alguém boiou? Sim. Vinícius falou que não entendeu o calor de combustão. O que significa esse calor de combustão? Significa que para cada grama que você vai queimar, vai liberar quanto de calor? 9 quilocalorias, 9.000 calorias. Então, cada grama de gordura que você queima, libera calor. Quanto de calor libera? 9.000 calorias. Quantas gramas de gordura eu quero queimar? Meio quilo. Meio quilo é 500 gramas. 500 gramas. Então, se 9.000 calorias é 1 grama, se para cada 1 grama que eu queimo de gordura libera 9.000 calorias, se eu queimar 500 gramas, que é meio quilo, quantas calorias vai liberar? 4.500.000 calorias. Tudo bem? Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber qual é a massa de água que eu tenho que ingerir. Certo? Qual vai ser a variação de temperatura que a água vai ter? Quanto que a água vai esquentar? Quantos graus ela vai esquentar? Você vai tomar uma água a 0 graus, ela tem que esquentar até 37, que é a temperatura do seu corpo, né? Então, 37 menos 0, a água vai ter que esquentar a 37 graus. Certo? Qual é a quantidade de calor que essa água vai receber para esquentar isso? Quanto de calor ela vai receber para esquentar isso? A mesma que você queimou de gordura ali, ó. 4.500.000 calorias. Certo ou não? Qual é a quantidade de calor que essa água vai receber? Isso aqui que você queimou de gordura. Não é a gordura, não é a queima da gordura que vai fornecer calor para a água esquentar? A água que você vai ingerir? É a queima da gordura, porque ele está falando que se você beber água, você vai emagrecer. Tudo bem? E qual é o calor específico da água? 1 caloria por grama por grau Celsius. O que eu vou descobrir com isso? O que eu vou descobrir agora? Qual a pergunta? Qual a massa? A massa de quê? Qual a massa? A massa de quê? De água, né? Água. Então, como que a gente faz agora, então? Então, mesma fórmula, MC delta T. Qual é a quantidade de calor? 4.500.000 calorias. Quero saber a massa de água. Qual é o calor específico da água? 1. E qual é a variação de temperatura que ela sofreu? 37. Qual é a massa de água que eu vou ter que tomar para conseguir esquentar 37 graus com essa quantidade de calor? Então, 1 vezes 37 é 37. Passo 37 dividindo, então fica 4.500.000 dividido por 37. Até aqui tudo bem, gente? Quanto dá isso? Faz alguém aí para mim? A gente pode fazer 45 por 37, né? Quanto que dá isso? Como que você faria numa prova? Você pode fazer 45 e dividido por 37. Depois conta os zeros, conta as casas, né? Aí depois você conta as casas e adiciona e vai andando com a vírgula 5 casas para a direita. Claro que você não... Vamos ver aqui. Vai dar 1, sobra 8.
8 não dá, coloca uma vírgula, 80. 80 para 37 dá 2, né? Aí sobra 37, 70, 74. Sobra 6. 6 para 37 não dá de novo, coloca um zero. Mas agora não coloca vírgula, né? Só um zero. 60 por 37 dá 1. E aí, não precisa continuar essa conta, tá, gente? Quando dá uma dízima, a gente não continua a conta. Então, eu vou deixar 1,21, só que são 5 casas, só que tem 5 zeros aqui que eu preciso colocar nesse número, né? Então, eu vou andar 5 casas para a direita, então fica 121 mil gramas. Aproximado, né? Sim ou não? Quantos quilos de água eu teria que beber, então? Quantos quilos de água eu teria que beber? Isso dá quantos quilos? 121 mil gramas. 121 mil gramas. Divide por 1.000 agora, né? 121 quilos. Olha só. Vocês acham que é viável? Considerando que 1 quilo é 1 litro, considerando que 1 quilo é 1 litro, a pessoa teria que beber 121 litros de água para conseguir queimar meio quilo de gordura. Sim ou não? Isso sem parar, né? A pessoa teria que beber 121 litros de água para perder meio quilo de gordura. Deu para entender o problema? Sim. Sim? Esse é um pouquinho mais difícil? É. Não é tão mais simples, porque tem esse passo inicial aqui que é calcular o quanto de calor precisa. Isso, Carol, testa e avisa a gente, por favor, tá? Só cuidado para não explodir sua bexiga. Tudo bem? Daqui a pouco já vai dar o nosso horário. Eu vou fazer mais um, tá? Quem quiser pode sair, tá bom? Vai dar o nosso horário, mas eu vou fazer mais um aqui. Esse aqui é da Unicamp, ó. Esse aqui não é esse aqui está nos exercícios escritos. Esse aqui está lá nos exercícios propostos. É o exercício 3, ó. É o 3 aqui, tá bom? Depois eu mando no grupo quais exercícios vocês podem fazer. Eu vou fazer só mais esse, quem não quiser assistir pode sair. Então, em um aquário de 10 litros, completamente cheio de água, encontra-se um pequeno aquecedor de 60 W. Ih, apareceu um W aqui, tá? O que é esse W? Alguém sabe? De watts. É de watts. Watts. O que é watts? Watts é uma unidade de medida de potência. 60 watts significa 60 joules de energia por segundo. O watt, ele entra com o tempo aí. Tá? Ele fala o que significa 60 watts? Significa 60 joules por segundo de energia. É energia por tempo. Então, esse aquecedor, ele fornece 60 joules de calor por segundo, que é um aquecedor, né? Então, ele está fornecendo 60 joules de calor por segundo, a cada segundo. Deu para entender o que é o watt? O watt é uma energia, é a quantidade de energia fornecida por tempo, geralmente é por segundo. Tá? Então, 60 joules por segundo. E aí ele fala o seguinte, sabendo que em 25 minutos a temperatura da água aumentou de 2 graus. Então, esses 10 litros de água aumentaram 2 graus em 25 minutos. A pergunta no item A é, qual foi a quantidade absorvida pela água? Qual foi a quantidade de energia absorvida pela água? E aí? Como eu começo? Está faltando um dado aqui também, a densidade da água. A densidade da água é 1 kg por litro. Tá bom? A densidade da água é 1 kg por litro.
Então, se eu tenho 10 litros de volume, porque litro é volume, né? Se eu tenho 10 litros, como a densidade é 1 quilo para cada litro, quantos quilos de água eu tenho? Quantos quilos de água eu tenho? Gente? Se é 10 litros de volume, quantos quilos eu tenho? Já que a densidade é 1 quilo por litro. 10 quilos, isso. 10 quilos, todo mundo concorda? Como a densidade da água é 1 quilo por litro, se eu tenho 10 litros, 10 quilos de água. Se ela levou 25 minutos, ela levou 25 minutos para ser esquentada, não é isso? E quanto ela esquentou? Quantos graus ela esquentou? 2 graus. 2 graus, a água esquentou 2 graus Celsius. Tudo bem? Então, esses 10 quilos de água esquentaram 2 graus. Qual é o calor específico da água? Está aqui no enunciado, ó. 1 caloria por grama por grau Celsius. Como eu calculo a quantidade de calor que ela vai absorver? Qual foi a quantidade de calor absorvida? Como eu calculo? M vezes C vezes delta T. Qual é a massa de água? 10 quilos. Só cuidado que aqui está em quilo, hein? E o calor específico é por grama. O que eu tenho que fazer com esses 10 quilos? Passar para grama. 10 quilos são quantas gramas? 10 quilos são quantas gramas, gente? 10.000. Então, aqui, 10.000 vezes 1. Qual é a variação de temperatura? 2 graus Celsius. 2 graus Celsius. Quanto de calor, então, a água vai receber? 10.000 vezes 1 vezes 2, 20.000. 20.000 calorias. Pronto. Se eu quiser em joule, o que eu teria que fazer? Uma caloria é 4 joules. Se você quiser em joule, pode deixar a resposta em caloria, mas se você quiser transformar em joule, o que eu teria que fazer? Dividir por 4, né? Dá 5.000 joules. Tudo bem? Então você pode deixar. Posso ser sincera? Oi? Posso ser sincera? Pode. Não é para multiplicar por 4? 1 caloria. Isso, multiplica por 4. Opa. Fala, Lana. Seja sincera. A única coisa que eu entendi dessa conta é o 10.000 vezes o 2. Tá, você não entendeu o quê? Mas vamos voltar. Eu quero saber a quantidade de energia. A pergunta é, qual foi a quantidade de energia absorvida pela água? Ela esquentou quantos graus a água? 2 graus, não foi? Sim ou não? Sim. Só que qual é a massa de água que está esquentando? Ele não te deu a massa, ele te deu o volume. O volume é 10 litros. Certo? 10 litros de água equivalem a 10 quilos, porque a densidade da água é 1 quilo para cada litro. Então, 10 litros de água é a mesma coisa que 10 quilos. Só que eu não posso usar em quilo. Ah, entendi. Por quê? Só que eu não posso usar o valor em quilo, porque o Czinho da água é 1 caloria por grama, para cada grama. Então, eu tenho que usar a massa em gramas. Então, o que eu fiz com os 10 quilos? Multipliquei por 1.000. Então, 10.000 gramas, né? Tudo bem? Entendi, tudo bem. Aí, o que eu fiz? Substituí na fórmula para... Eu não quero saber a quantidade de energia que foi absorvida pela água, então, ela absorveu calor, não foi? Calor é igual a massa vezes Czinho vezes a variação de temperatura. Qual é a massa, então, de água? 10.000 gramas, que são 10 quilos, que são 10 litros. Então, 10.000 gramas vezes o 1 vezes o 2, que é a variação de temperatura, 20.000 calorias.
Tudo bem? Tudo bem. Se eu quiser em joule, o que eu tenho que fazer com esses 20 mil? Cada caloria é 4 joules, ó, tá no enunciado. Cada caloria é 4 joules. Então, se eu multiplicar por 4, você tem 80 mil joules de calor. Eu tinha feito errado. Quem me corrigiu foi o Newton, né? Boa, Newton. Não, foi o Vinícius. Ah, Vinícius, isso. Então, boa, Vinícius. Tudo bem? Mas o Newton também está aí prestando atenção. Então, 20 mil calorias vezes 4, tudo bem? Eu só transformei em joule. Então, são 20 mil calorias ou 80 mil joules. Tudo bem? Só vou fazer o B, então, para a gente terminar, depois estão liberados. No item B, o que ele está pedindo? Que fração da energia fornecida pelo aquecedor foi perdida para o exterior? Então, qual fração de energia fornecida pelo aquecedor foi perdida para o exterior? Isso significa que o calor que o aquecedor vai fornecer não vai ser consumido todo pela água. Quanto de calor o aquecedor fornece? 60 joules por segundo. Quanto tempo a água esquentou? 25 minutos. Então, vamos ver quanto de calor o aquecedor fornece. Então, 60 joules por segundo. Durante quanto tempo a água ficou esquentando? 25 minutos. 25 minutos. Só que a gente tem que ter mais um segundo, né? Então, vezes 60. 25 vezes 60 dá quantos segundos? Dá 50, 600, 1.500 segundos. É isso? É. 1.500 segundos. X. Então, eu vou fazer 1.500 vezes 60. Dá quanto? 1.500 vezes 60. Dá 90 mais 3 zeros. 90 mil joules. O que são esses 90 mil joules? O que são esses 90 mil joules? É o quanto o aquecedor forneceu para a água. Quanto que ele forneceu? 90 mil joules. Mas a água usou esses 90 mil? Quanto ela usou para esquentar? 80 mil. Então, 10 mil foi perdido. Concorda ou não? Deu para entender, gente, ou não? Ou seja, se o aquecedor forneceu 90 mil, mas a água usou só 80 mil para esquentar, porque ela tinha 10 quilos, ela esquentou 2 graus, então a gente calculou a conta aqui, foi 80 mil joules. Mas o aquecedor forneceu 90 mil. Para onde foi os outros 10 mil? Foi perdido. Então, qual vai ser a quantidade de calor perdida? Vai ser 90 mil, que é o total, menos 80 mil. Então, perdeu 10 mil joules de calor. Certo? Ou não? Tudo bem? Então, qual fração da energia fornecida pelo aquecedor foi perdida para o exterior? 10 mil joules de energia, de calor. Certo? Dúvidas? Tudo bem? Queridos, vou fechar. Vou passar os exercícios para vocês fazerem. Eu mando lá no grupo, tá bom? Os exercícios que vocês podem fazer do capítulo 3. Eu vou mandar lá no grupo. Beijos, amores. Tchau, bom fim de semana, descansem e estudem para daqui 2 semanas. Imagina, Carol, eu que agradeço vocês participarem e prestarem atenção. Beijos, lindos. Até daqui 2 semanas. Se tiver dúvida, pode me mandar no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau.